Ela disse ao magnata que estava grávida. Ele riu na cara dela. 5 anos depois, ela voltou com os 3 filhos idênticos dele. Clara Azevedo nunca se considerou especial. Ela era daquelas pessoas que passavam despercebidas, tranquila, educada e invisível numa cidade que prosperava com barulho e autoconfiança. Recém-saída da faculdade, com um diploma que não abriu portas de verdade, ela teve sorte de conseguir um emprego como assistente numa das maiores empresas de investimento de São Paulo. O salário mal cobria o aluguel, mas pelo menos ela estava ali, no mundo que um dia sonhara. Pisos de mármore, paredes de vidro e homens em ternos impecáveis, movendo-se como se fossem donos do tempo. Foi ali que ela conheceu Rafael Montenegro. Todos na empresa sabiam o nome dele muito antes de vê-lo pessoalmente. Ele era o tipo de homem sobre quem as pessoas sussurravam quando ele passava pelo corredor. O CEO mais jovem que a empresa já teve, um bilionário feito por si mesmo, brilhante e aterrorizante. Ele tinha o tipo de presença que silenciava as salas, e quando ele olhava para você, parecia que ele via através de você, e talvez visse mesmo. Seus olhos eram claros, quase gélidos, sua voz calma, suas palavras ponderadas. Ele não sorria com frequência, mas quando o fazia, as pessoas trabalhavam 2 vezes mais no dia seguinte só para ver isso de novo. Clara o encontrou por acidente. Literalmente. Ela estava carregando uma pilha de relatórios para a sala de conferências quando virou a esquina muito rápido e colidiu com ele. Os papéis se espalharam, suas bochechas arderam e ela murmurou 1 dúzia de desculpas. Rafael não gritou, ele nem franziu a testa. Ele se abaixou, ajudou-a a juntar os documentos e disse quase distraidamente: "Cuidado, o mercado não é a única coisa que desmorona por aqui." Foi uma pequena piada seca, mas ficou com ela o dia todo. Depois disso, ele anotou. Não de uma forma de conto de fadas, mas ele começou a lembrar o nome dela quando outros não o faziam. Ele a pediu para auxiliar em pequenos projetos, confiou a ela a organização de sua agenda. Clara não conseguia entender por quê. Ela não era glamourosa, nem espirituosa, nem poderosa, como as mulheres que pairavam ao redor dele em festas da empresa. Mas ele parecia gostar de sua calma, da maneira como ela não se esforçava demais para impressioná-lo. Uma noite, tarde, quando o escritório estava quase vazio, eles compartilharam uma conversa tomando café que de alguma forma virou jantar, depois risadas, depois algo mais profundo. O romance que se seguiu não foi grandioso ou barulhento. Foi tranquilo, privado e frágil, construído em momentos roubados e longas noites em que ele abandonou a armadura que usava para o mundo. Ele contou a ela sobre a pressão, as noites sem dormir, a fome constante de permanecer no topo. Ela ouvia. Ele disse uma vez, meio adormecido, com a cabeça no colo dela: "Você me faz sentir humano de novo." E ela acreditou nele. Ela acreditou que sob seu exterior frio havia um calor destinado apenas a ela. Semanas viraram meses. Clara tentou não sonhar muito longe, mas era impossível não sonhar. Ela imaginou acordar ao lado dele sem medo, fazer parte do mundo dele, talvez até construir uma família um dia. Então, quando o teste de gravidez deu positivo, seu coração tremeu, não de medo, mas com uma alegria tímida. Parecia uma prova de que o amor deles era real, que algo bom havia surgido de toda a incerteza. Ela foi ao escritório dele uma noite, depois do trabalho, com o coração batendo forte, as mãos tremendo levemente. Ele estava sentado atrás de sua mesa, lendo algo em seu tablet, com as mangas arregaçadas, as luzes da cidade entrando pela janela de vidro atrás dele.
Ela sorriu nervosamente e disse que precisava conversar. Quando ela finalmente disse as palavras "Estou grávida", o mundo pareceu prender a respiração. Por um momento, Rafael não disse nada. Então ele se recostou, um sorriso lento, quase divertido, nos lábios. "Você está falando sério?" ele perguntou. Ela assentiu. A risada dele foi suave no início, depois mais nítida, mais fria. "E, Clara, você é uma garota doce", ele disse, levantando-se, andando pela mesa como se a inspecionasse à distância. "Mas vamos ser realistas. Eu sou um CEO milionário. E você é, o quê? Uma assistente. Você acha que é assim que as coisas funcionam?" As palavras doeram mais do que um tapa. Ela sentiu sua garganta se fechar. Ele não estava bravo. Isso teria sido mais fácil de suportar. Ele estava indiferente, distanciado. Como se ela tivesse lhe contado algo trivial, algo indigno de preocupação. Ela tentou falar, explicar que não havia planejado aquilo, que não estava pedindo nada. Mas ele a interrompeu com um gesto da mão. "Resolva isso", ele disse simplesmente. "E não faça disso um drama. Você sabia o que era isso." Naquela noite, ela deixou o prédio sob uma chuva torrencial, sua visão embaçada não apenas por lágrimas, mas por descrença. As luzes da cidade ao redor pareciam cruelmente brilhantes. Seu telefone tocou uma vez, o número dele, mas ela não conseguiu atender. Pela manhã, seu cartão de acesso não funcionou. A empresa havia reestruturado sua posição. Ela nem teve a chance de arrumar sua mesa. Rafael Montenegro seguiu com sua vida e Clara Azevedo desapareceu dela. O que ele não sabia, o que ele nunca se importou em perguntar, era que a coisa que ele havia descartado tão facilmente se tornaria o próprio coração da vida dela. Clara não se lembrava do momento exato em que decidiu deixar São Paulo. Não foi dramático. Não houve mala feita sob a chuva, nem último olhar para o horizonte. Foi mais silencioso do que isso, um lento desmoronamento da esperança, até que ficar parecesse mais pesado do que partir. Ela pegou um mapa, fechou os olhos e apontou. O dedo caiu em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais que ela nunca tinha ouvido falar. Isso bastou. Ela vendeu o pouco que tinha, encerrou seu contrato de aluguel e desapareceu da cidade onde seu coração havia sido partido e sua vida havia terminado, ou assim parecia. A cidade não era nada parecida com São Paulo. Os prédios eram mais baixos, as ruas mais silenciosas, as pessoas mais lentas para falar, mas mais rápidas para acenar com a cabeça. Não havia táxis buzinando, nem carrinhos de café em cada esquina, nem a correria da meia-noite de pessoas perseguindo algo urgente. Aqui, o tempo se movia de forma diferente. No começo, Clara odiava. O silêncio era ensurdecedor. Ela sentia falta do caos, até mesmo da dor dele, mas à medida que sua barriga crescia, crescia também sua percepção de que era exatamente onde ela precisava estar. O barulho da cidade não a teria deixado ouvir o que importava. O som de pequenos batimentos cardíacos que pulsavam 3 vezes durante cada consulta médica. Trigêmeos. A palavra a havia atordoado quando o médico a disse pela primeira vez. Ela havia olhado para a tela, para as 3 pequenas luzes piscando que provavam que havia 3 vidas dentro dela, não apenas uma. Ela riu e chorou ao mesmo tempo, suas mãos tremendo na mesa de exames. Não era a alegria ou medo, eram ambos, emaranhados em algo para o qual ela ainda não tinha palavras. Parecia grande demais para um corpo carregar emocionalmente, fisicamente, financeiramente, mas ela não tinha escolha. E, estranhamente, mesmo em suas horas mais sombrias, ela nunca considerou desistir deles. A gravidez foi difícil. Sem apoio familiar,
Seus pais haviam descartado sua situação como vergonhosa e se recusado a falar com ela. Clara estava sozinha desde o início. Seu corpo mudou mais rápido do que ela conseguia acompanhar. As contas do hospital começaram a se acumular antes mesmo de ela terminar o segundo trimestre. Desejos de comida misturados com náuseas. O sono se tornou um estranho. Ela podia sentir cada um de seus bebês se movendo em momentos diferentes, às vezes todos de uma vez, esticando-a por dentro. Cada chute a lembrava do que estava por vir, não apenas bebês, mas uma vida reconstruída do zero. Ela trabalhava quando podia, pegava trabalhos de edição freelance online e quando esses secavam, começou a assar em sua minúscula cozinha e vender doces para a padaria local. Não era muito, mas a mantinha à tona. Quando os meninos chegaram mais cedo, 6 semanas antes do previsto, foi durante uma tempestade de neve. A dor veio de repente, aguda e rápida, e o pânico que se seguiu quase a engoliu. Ela foi levada às pressas para o hospital mais próximo, um lugar com luzes piscando e enfermeiras cansadas, e deu à luz 3 meninos prematuros, mas que respiravam: Léo, Lucas e Luan. Os nomes vieram a ela como ecos, como se sempre estivessem esperando. Eles eram pequenos, pequenos demais, e tiveram que ficar em incubadoras por semanas. Clara os visitava todos os dias, pressionando a palma da mão contra o vidro, sussurrando para eles entre lágrimas, cantando canções de ninar desafinadas, mas cheias de amor. A dívida aumentou. Contas médicas chegavam como ameaças pelo correio. Clara racionava comida, vendeu seu laptop e andava para todo lado para evitar passagens de ônibus. O inverno mordia sua pele, mas ela agasalhava seus filhos com roupas de segunda mão e cobertores de tricô doados por vizinhos bondosos. A cidade não fazia perguntas. Oferecia ajuda de pequenas maneiras, uma torta gratuita deixada em sua varanda, um casaco pendurado em sua porta, um bilhete de um estranho dizendo que ela era vista, que ela era forte. Ainda assim, a solidão era uma criatura com garras. Havia noites em que ela se sentava no chão do banheiro e soluçava, mordendo o punho para ficar quieta, para que os bebês não acordassem. Ela sentia falta de ser tocada, perguntada, lembrada. Às vezes ela olhava para seu reflexo e não via ninguém familiar, mas todas as manhãs ela acordava com 3 novas razões para continuar. Léo foi o primeiro a sorrir, largo e repentino. Lucas agarrava seu dedo como se nunca quisesse soltar. Luan fazia pequenos barulhos pensativos, como se já estivesse curioso sobre o mundo. À medida que eles cresciam, crescia também sua força. Ela aprendeu a alimentar 3 bebês com 2 mãos, a dormir em intervalos de 15 minutos, a balançar um enquanto trocava outro. A biblioteca local ofereceu-lhe um emprego de meio período, arrumando livros e conduzindo a hora do conto infantil. Ela aceitou com prazer. O cheiro de papel velho e cantos silenciosos se tornou sua paz. Depois do trabalho, ela assava até tarde da noite biscoitos, muffins, qualquer coisa que pudesse vender. Sua cozinha se tornou seu santuário. Os meninos aprenderam o ritmo de seus passos, a suavidade de sua voz, a cadência segura de suas canções de ninar. A vida não era fácil, nunca foi fácil, mas se tornou suportável, depois gerenciável e, eventualmente, significativa. A dor de seu passado ainda persistia, mas não a definia mais. Clara havia encontrado um tipo estranho e terno de alegria, não na vida que ela um dia imaginara, mas naquela que ela estava construindo com as próprias mãos. Cada joelho ralado que beijava, cada febre que acalmava, cada desenho bobo pregado na geladeira se tornou prova de que o amor
não precisava vir de grandes gestos ou inícios perfeitos. Às vezes, vinha da sobrevivência. Às vezes, vinha do milagre silencioso de acordar, segurar seus filhos perto e saber que você conseguiu mais um dia. Rafael Montenegro tinha tudo. Era o que o mundo dizia de qualquer forma. Seu nome aparecia em revistas financeiras, listas da Forbes e em telas brilhantes atrás de âncoras de televisão que falavam sobre sua ascensão com uma mistura de admiração e inveja. Ele era o homem que transformava empresas moribundas em máquinas bilionárias. Imóveis, tecnologia, produtos farmacêuticos, seus dedos estavam em todos os negócios lucrativos, e tudo o que ele tocava parecia multiplicar em valor. Ele era dono de uma cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, várias casas de férias pela Europa e um jato particular que não tinha logotipo, apenas um anonimato elegante. Mas não importava o quanto ele adquirisse, nunca parecia o suficiente. Ele vivia de decisões rápidas e consequências ainda mais rápidas. Toda manhã começava com uma enxurrada de e-mails e terminava com um copo de algo envelhecido e caro que ele mal saboreava. Mulheres vinham e iam, lindas, equilibradas, sempre vestidas para fotografias. Elas riam de suas piadas, tocavam seu braço em galas de caridade e desapareciam sem resistência quando ele parava de retornar as ligações. Ele não conseguia se lembrar da maioria de seus nomes. Seu assistente mantinha uma lista, apenas no caso de ele precisar enviar um presente de aniversário ou flores. Raramente o fazia. O que ninguém via, o que ninguém sabia, era que, apesar do fluxo interminável de luxo e atenção, Rafael havia se cansado. Cansado dos jogos, do barulho, da dissimulação. Toda vez que ele abria os olhos para uma nova manhã, era mais difícil afastar a sensação de que algo estava faltando, não algo material, não algo que ele pudesse comprar. Era mais profundo do que isso, quase como uma dor no peito que nunca passava completamente. Às vezes, tarde da noite, depois que as reuniões terminavam e o mundo se acalmava por algumas horas preciosas, ele se sentava na varanda de sua cobertura e pensava nela. Clara. O nome ainda trazia algo agudo e desconfortável à tona. Ele quase havia esquecido o rosto dela, mas na verdade não. Ele ainda conseguia imaginar o jeito que os olhos dela pareciam quando ela estava com raiva. O som de sua risada quando ela não achava que ninguém estava ouvindo. A suavidade de sua pele sob seus dedos. Ela havia sido diferente das outras, quieta, mas não monótona, gentil sem ser ingênua. Ela não queria nada dele, exceto sua honestidade. E quando ele falhou em dar isso a ela foi embora. Não, essa não era a verdade. Ela não apenas foi embora, ele a empurrou. Com força. Ele se lembrava da conversa, embora tentasse não se lembrar. O jeito que ela estava lá, tremendo, sua voz pequena, mas firme, dizendo que estava grávida. E como ele havia rido. Deus, ele odiava aquela memória. Na época, parecia a única coisa que ele podia fazer. Rir. Descartar. Minimizar o pânico que subia por sua garganta. Ele não sabia como responder a algo tão real, tão inesperado. Então ele a esmagou. Esmagou-a. Disse a si mesmo que era necessário, que ele estava protegendo sua vida de entrar em espiral. Mas no fundo, alguma parte dele sabia que estava cometendo um erro, um que ele não poderia desfazer. Ele disse a si mesmo que ela ligaria, que ela voltaria e pediria apoio. As mulheres sempre faziam isso. Elas diziam que não queriam nada, mas eventualmente voltavam com advogados e ordens judiciais. Mas Clara nunca o fez. Ela desapareceu. Sem e-mails, sem mensagens, sem telefonemas irritados. Apenas silêncio, como se ela tivesse se apagado do planeta.
No começo ele se sentiu aliviado, depois curioso, depois confuso. Agora, anos depois, ele era assombrado por isso. Ele nunca falava sobre ela, nem para seu conselho, nem para seus amigos, já que ele não tinha muitos. Sua vida era construída em transações, não em conexões. Mas quando ele fechava os olhos, a voz dela ainda ecoava em lugares que ele pensava ter silenciado há muito tempo. E o pior era que ele não sabia para onde ela tinha ido ou o que havia acontecido com ela. Ele havia procurado uma vez, discretamente, contratando um investigador particular por um mês, mas eles não encontraram nada útil. Ela havia sido meticulosa, mudou de endereço, desconectou números. Ela realmente queria desaparecer. E ela havia conseguido. Rafael tentou se enterrar no trabalho, repetidamente. Negócios maiores, empreendimentos mais arriscados. Ele compareceu a todos os eventos para os quais foi convidado, doou dinheiro para instituições de caridade, comprou arte que ele nem gostava. Ele preenchia seus dias com barulho. Mas o silêncio sempre voltava. E quando ele passava por parquinhos ou ouvia a palavra pai em uma conversa, algo profundo em seu estômago se contorcia. Ele não sabia por que continuava pensando na criança. Talvez porque havia uma possibilidade, por menor que fosse, de que algo dele tivesse sido deixado para trás. Ele não queria uma família então, mas agora, o pensamento de que ele poderia ter uma, sem sequer saber, o atormentava. Ele não acreditava no destino, mas ele acreditava nas consequências. E esta, ele temia, estava finalmente o alcançando. Cada vez mais ele se pegava distraído. Durante as reuniões, sua mente divagava. No meio de encontros, ele de repente se lembrava do olhar no rosto de Clara naquela noite em seu escritório. Um arrependimento frio o agarrava como uma segunda pele. E quando ele olhava no espelho, às vezes ele não reconhecia o homem que o encarava. Os ternos eram os mesmos. O rosto não havia envelhecido muito, mas o vazio havia se tornado mais alto. Não havia mais nada para perseguir. Ele tinha tudo. E, no entanto, tudo o que ele conseguia pensar era no que ele poderia ter perdido. 5 anos haviam se passado, mas Clara ainda se lembrava de como era entrar em uma sala e não ser vista. Não porque ela fosse tímida ou esquecível, mas porque ela havia aprendido a se esconder nas beiradas do mundo, a evitar a atenção. Mas aquela noite foi diferente. Naquela noite, ela usava um longo vestido azul que havia pegado emprestado de uma amiga, uma peça macia e fluida que a fazia sentir-se brevemente como alguém que pertencia a um lugar grandioso. Seu cabelo estava preso frouxamente, seus brincos eram de segunda mão, e seus saltos tinham 2 anos, mas nada disso importava. Ela estava lá pelos meninos. A gala de caridade havia sido organizada por uma fundação que fornecia assistência médica a crianças com condições raras, a mesma fundação que a havia ajudado quando seus filhos precisaram de fonoaudiologia e exames de desenvolvimento em seus primeiros anos. Eles a convidaram como convidada de honra, alguém que poderia falar sobre a importância de seu trabalho, alguém cuja história lembrava às pessoas o que as doações poderiam realizar. Clara hesitou no início. Ela não gostava de palcos, microfones ou olhares sobre ela, mas a fundação havia feito muito por eles. Ela lhes devia sua presença, se nada mais. O restaurante onde o evento foi realizado era um lugar de alta classe que ela nunca tinha sonhado em visitar antes, todo lustres, paredes de vidro e pisos polidos que refletiam a luz como um salão de baile de filme. Ela segurava a mão de Léo de um lado e a de Luan do outro. Lucas andava um pouco à frente, mais confiante que os outros,
sua gravata borboleta ligeiramente torta e seus olhos examinando as mesas, como se já estivesse memorizando o lugar. Eles estavam vestidos de forma semelhante, não porque ela pretendesse que fosse charmoso, mas porque roupas de segunda mão e brechós tornavam as roupas combinando práticas, calças pretas, camisas brancas, coletes que ela havia passado a noite anterior engomando. As pessoas olhavam. No começo, Clara pensou que era porque ela não se encaixava, mas então ela percebeu que eram os meninos. 3 rostos quase idênticos, todos com aquela mesma combinação em comum. Cabelo castanho dourado escuro e olhos azuis acinzentados marcantes que não pareciam pertencer a ela. Eles atraíam a atenção onde quer que fossem, mas naquela sala, cheia de doadores ricos e personalidades, a cabeça de Clara estava cheia de uma mistura de orgulho e ansiedade. Eles puxavam suas mangas, sussurravam perguntas, perguntavam sobre as sobremesas na mesa perto do palco. Eles estavam cheios de vida, inconscientes da tempestade que se formava do outro lado da sala. Rafael não pretendia comparecer ao evento pessoalmente. Geralmente, seu nome e uma doação considerável eram suficientes. Mas desta vez, um dos membros do conselho da fundação insistiu. Ele era o maior doador deles, afinal, e uma aparição pessoal significaria melhor cobertura da imprensa e mais dinheiro de outros tentando seguir seu exemplo. Então ele apareceu atrasado, vestido em um terno escuro e um sorriso ensaiado, pronto para suportar mais uma noite de conversas educadas e pequenas conversas forçadas. Ele já estava planejando sua saída quando algo, ou melhor, alguém, chamou sua atenção. Ele se virou. No começo, ele não tinha certeza do que estava vendo. A mulher ria gentilmente, ajoelhada ao lado de uma criança. Não, 3 crianças, ajustando uma das gravatas borboleta deles, enquanto os outros puxavam suas mangas. Ela se levantou lentamente, elegante, de uma maneira que nada tinha a ver com riqueza. Seu rosto se virou para a luz e, por um momento, tudo ao redor dele desapareceu no nada. Era ela. Clara. Sua mente girou. Ela parecia diferente, mais madura, talvez, não em idade, mas em profundidade. O peso da vida havia deixado uma marca nela, mas ela brilhava com algo mais poderoso do que maquiagem ou estilo, confiança, graça. Ela estava mais alta agora, sem medo da sala, e as crianças, 3 delas, cada uma um espelho dele mesmo. Sua boca secou, seu coração batia forte contra suas costelas. Não podia ser. Ele deu um passo à frente, depois parou. As pessoas ainda conversavam ao redor dele, copos tilintando, música tocando suavemente, mas tudo parecia vir de trás de uma parede. Clara se virou ligeiramente, e seus olhos se encontraram. Por um segundo, apenas um segundo, seu rosto não registrou nada. Então, o reconhecimento a atingiu como um raio. Seu sorriso congelou. Sua mão instintivamente alcançou os meninos, puxando-os para mais perto. Um deles notou e olhou para Rafael, curioso, mas Clara rapidamente o distraiu com uma pergunta, afastando sua atenção. Rafael não conseguia se mover. Ele apenas olhava. Lá estavam eles. Não um filho, mas 3. 3 reflexos perfeitos. Seu cabelo, seus olhos, seu queixo. Ele sentiu como se o chão sob seus pés tivesse mudado. Ele não conseguia respirar direito. Não conseguia pensar. Todos os anos que ele havia passado se perguntando se ela havia seguido em frente, se havia um bebê, acabaram de se despedaçar sob o peso da realidade. Ela não apenas teve seu filho, ela criou 3 filhos sozinha, sem ele, sem uma palavra. Clara desviou o olhar. Ela não caminhou em direção a ele. Ela não sorriu. Ela simplesmente se virou e levou seus filhos para a área de assentos,
calma e composta, como se ele não fosse nada além de um rosto na multidão. Isso doeu mais do que qualquer acusação gritada. Ela não precisava dele, isso estava claro, e de alguma forma essa verdade cortou mais fundo do que o momento em que ela lhe disse que estava grávida. Rafael finalmente se sentou, mas ele não ouviu uma palavra dos discursos. A comida à sua frente permaneceu intocada. Seus olhos permaneceram fixos em Clara, nos meninos, tentando montar a história dos anos que ele havia perdido. Ele pensou em todas as salas de reuniões em que ele havia se sentado, todas as noites que ele havia preenchido com vitórias vazias. Enquanto ele estava perseguindo mais, ela estava construindo algo real. Ele não sabia como processar isso. Ele só sabia uma coisa, com certeza. Ele nunca mais seria o mesmo. Rafael não dormiu naquela noite. Depois da gala de caridade, ele voltou para sua cobertura, mas o silêncio do espaço parecia diferente agora. Não pacífico, não espaçoso, apenas vazio. Ele ficou na janela, observando as luzes da cidade piscarem, o horizonte se estendendo à distância, e tudo o que ele conseguia pensar era no que ele havia visto. 3 meninos, seus filhos. Clara. Os últimos 5 anos se desenrolaram sem ele, e ainda assim, a prova desses anos perdidos estava a poucos metros de distância, vestida com coletes e curiosidade de olhos arregalados, carregando seu rosto como se a natureza tivesse pegado um plano e o copiado 3 vezes. Os meninos tinham seus olhos, sem dúvida, e isso era o que mais o assombrava. Eles não apenas se pareciam com ele, eles carregavam seu sangue, seu nome, mesmo que ainda não soubessem. Por dias, Rafael não conseguiu se concentrar. As reuniões se misturavam, as palavras viravam estática. Sua mente se recusava a obedecer a seus comandos. Era como se uma represa tivesse se rompido em algum lugar dentro dele, e tudo o que ele havia reprimido por anos estava voltando com força implacável. Ele sempre se orgulhou do controle. Ele controlava mercados, pessoas, salas de reuniões, resultados. Mas isso era algo sobre o qual ele não tinha poder. Clara havia vivido uma vida inteira sem ele. Ela não apenas sobreviveu, ela criou 3 meninos em seres humanos pequenos, brilhantes, alegres e bonitos, e ele nem sequer sabia seus nomes. Ele sabia que não poderia abordá-la naquela noite. Não com doadores por perto, não com câmeras e olhos curiosos. Ela não o olhara como um homem que ela costumava amar ou odiar. Ela o olhara como um estranho. E pior, como uma ameaça. Isso doeu de maneiras que ele não esperava. Ele uma vez a fez rir em elevadores, a fez suspirar em seu peito. Agora ela nem o deixaria perto de seus filhos. Seus filhos. Na semana seguinte, ele encontrou o endereço dela. Não foi difícil. Ele tinha recursos que a maioria das pessoas não tinha, mas ele não bateu na porta dela. Ainda não. Em vez disso, ele dirigiu até a pequena cidade na divisa de Minas Gerais com São Paulo, onde ela agora morava. Não era nada parecido com a cidade, sem arranha-céus, sem carros pretos, sem cafés com menus de couro. As ruas eram ladeadas por árvores desbotadas, crianças em bicicletas, cães perseguindo folhas. Parecia o tipo de lugar para onde as pessoas iam para desaparecer, ou talvez para curar. E no meio disso estava Clara, andando pela calçada com uma sacola de supermercado, seus meninos pulando à frente, suas risadas soando como música que ele não sabia que sentia falta. Ele observou a distância no início. Ele se odiava por isso, mas não podia evitar. Ele estacionou a algumas quadras da casa deles e ficou no carro por horas, às vezes apenas para vê-los ir para a escola ou voltar do parque. Eles estavam cheios de energia,
constantemente se movendo, constantemente conversando. Léo gostava de pular sobre as rachaduras da calçada. Lucas carregava um caderno, rabiscando coisas como um detetive em miniatura. Luan fazia perguntas que ninguém conseguia responder, o tipo de perguntas selvagens e curiosas que faziam Clara rir e bagunçar seu cabelo. Rafael era um estranho para tudo isso, observando-os como um homem olhando através de uma janela de vidro para um mundo em que ele não merecia entrar, mas isso não o impedia de voltar. Ele começou a aprender suas rotinas. Escola às 8, os turnos de Clara na biblioteca durante o dia, caminhadas noturnas, sorvete às sextas-feiras. Ele a observava conversar com vizinhos, consertar a jaqueta de um menino, carregar outro quando ele adormecia em seu ombro. Ela ainda era a mesma Clara, prática, calorosa, paciente, mas havia algo mais forte nela agora, um tipo de aço que ele não havia notado quando ela era mais jovem. Ela havia enfrentado o mundo sozinha e saído não quebrada, mas forjada. Eventualmente ele não conseguiu ficar longe. A primeira vez que ele falou com ela novamente foi no estacionamento da escola. Ela estava colocando mochilas no carro quando ele se aproximou. Seu corpo enrijeceu instantaneamente, como se ela o sentisse antes mesmo de vê-lo. Seus olhos se estreitaram, guardados, calculistas. Ela disse aos meninos para esperarem no carro. Então ela se virou para ele. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz não era de raiva, mas também não era gentil. Ele queria dizer tudo de uma vez. "Eu não sabia. Eu estava errado. Me desculpe. Eles se parecem comigo. Eu quero fazer parte de suas vidas. Eu quero saber seus nomes, seus sonhos, seus medos." Mas nenhuma dessas palavras saiu direito. Em vez disso, ele disse algo seguro, algo fraco. "Eu só queria ver você. Eles." Clara não recuou. "Você os viu. Agora vá." Ele não foi. Ele voltou no dia seguinte, e no dia seguinte. Nem sempre para falar, mas apenas para estar perto. Eventualmente, ela parou de mandá-lo embora com palavras e começou a usar o silêncio. Foi uma melhoria. Ele começou a deixar coisas para trás, anonimamente, no começo. Uma doação para a fundação que a havia ajudado, um envelope deixado na escola, cobrindo um ano de suprimentos. Reparos feitos no sistema de aquecimento da biblioteca. Ele nunca assinava seu nome, mas ela sabia. Ela sempre sabia. Ela o confrontou uma vez, perguntando se ele estava tentando comprar seu caminho para suas vidas. Ele disse que não. Ele disse que não esperava nada. Ele só queria ajudar. Ele não pediu para ver os meninos. Ele não pressionou. Em vez disso, ele tentou estar presente, à margem, quieto, cauteloso, e eventualmente eles o notaram. Lucas foi o primeiro a perguntar: "Por que aquele homem se parece conosco?" Clara não tinha uma resposta pronta, não naquela hora. Mas a pergunta permaneceu. Os meninos eram muito jovens para entender a história completa, mas eram espertos. Eles viam as coisas, eles começaram a acenar para ele quando ele passava. Léo uma vez correu à frente de Clara para dizer oi. Luan perguntou se ele gostava de dinossauros e listou seus 5 favoritos sem esperar por uma resposta. Rafael se ajoelhou, respondeu a cada pergunta, ouviu cada história. Ele não tentou apressar nada. Ele não falou sobre paternidade. Ele apenas aparecia. Clara observava tudo com cuidado, com cautela. Ela mantinha sua distância emocionalmente, mas não podia negar o que via. Rafael não era o homem que havia rido em sua cara 5 anos atrás. Aquele homem não teria esperado fora de uma escola por horas apenas para ter um vislumbre. Aquele homem não teria consertado um cano vazando na biblioteca anonimamente. Aquele homem não teria comprado uma casa modesta
a 5 quarteirões da dela e começado a passar mais tempo em uma cidade sem salas de reuniões ou imprensa. Este homem estava tentando, com cada ação silenciosa, compensar 1000 erros barulhentos. Eventualmente, ela concordou em deixá-lo acompanhá-los no parque. Depois um jantar. Depois uma peça de teatro escolar. Lentamente, dolorosamente, ele começou a formar uma presença em suas vidas. Não como pai ainda, mas como algo próximo. Ele não dava isso como garantido. Ele não levava isso de ânimo leve. Pela primeira vez em sua vida, Rafael Montenegro estava construindo algo que não podia ser calculado ou negociado. E a cada dia que passava, ele percebia que o queria mais do que qualquer coisa que já havia possuído. Clara sabia que era hora de contar a eles. Ela havia atrasado isso por semanas, até meses, sempre se convencendo de que eles eram muito jovens ou que não era o momento certo. Mas a verdade pesava em seu peito e ficava mais pesada cada vez que seus filhos perguntavam quem era o homem, aquele que às vezes esperava perto dos portões da escola, que aparecia em eventos de fim de semana e ficava discretamente em segundo plano, nunca muito perto, nunca muito longe. Não era mais apenas curiosidade. Léo havia começado a desenhá-lo em seu sketchpad, sempre com os mesmos olhos azuis gelo e postura rígida. Luan havia começado a acenar para ele como se fosse um jogo. Mas Lucas tinha perguntas. Ele sempre tinha perguntas. Foi ele quem perguntou, tarde da noite, enquanto escovava os dentes. Ele é nosso tio? Ou algo assim? Clara havia parado, escova de dentes na mão, coração disparado. Ele foi tão casual, tão inocente. Ela poderia ter rido. Ela poderia ter inventado uma mentira. Mas a hora das mentiras havia passado. Naquela noite, depois de colocá-los na cama, ela se sentou na beirada dos pés cobertos pelo cobertor e contou a verdade. Ela começou devagar, com cuidado, escolhendo suas palavras como se estivesse andando na corda bamba. Ela lhes contou sobre São Paulo, sobre a vida que ela havia vivido antes de eles nascerem. Ela lhes contou sobre o pai deles, não como um vilão, não como um mito, mas como um homem que havia cometido um erro terrível. Ela não chorou, embora sua garganta apertasse. Ela não falou com amargura, embora o passado ainda doesse. Os meninos ouviram, cada um à sua maneira. Léo brincava com um fio solto no cobertor, mas não interrompeu. Luan olhava para o teto, piscando lentamente. E Lucas, seu filho mais velho por 3 minutos, sua pequena alma antiga, sentou-se muito quieto e observou o rosto dela o tempo todo. Quando ela disse o nome dele, houve um longo silêncio. Lucas finalmente sussurrou. Mas ele esteve aqui. Por que ele não disse nada? Clara uniu as mãos e tentou manter a voz firme. Porque ele não queria tirar nada de vocês. Ou de mim. Ele achou que talvez não merecesse mais fazer parte da vida de vocês. Luan inclinou a cabeça confuso. É por isso que ele sempre parece triste quando nos vê? Clara sorriu, embora seus olhos brilhassem. Talvez. Ou talvez ele esteja apenas com medo. Léo se inclinou para a frente, sussurrando como se estivesse compartilhando um segredo. Podemos falar com ele da próxima vez? Clara fez uma pausa. Então ela assentiu. Só se vocês quiserem. Na próxima vez que viram Rafael, a mudança foi sutil, mas sísmica. Os meninos se aproximaram dele. Eles fizeram perguntas. Eles conversaram sobre a escola e filmes favoritos. Léo mostrou a ele um desenho. Luan o convidou para uma feira de ciências. E Lucas? Lucas observou. Ele não falou muito, não no começo. Mas ele também não se afastou. E isso significava tudo. Rafael não tentou apressar o papel. Ele não se declarou pai deles.
Ele não exigiu nada. Ele os deixou vir até ele no tempo deles. Ele ouviu mais do que falou. Ele se sentou em arquibancadas de ginásio durante eventos escolares, aplaudiu mais alto do que qualquer outra pessoa em soletrar e trouxe lanches para jogos de futebol. Ele perguntou a eles sobre seus dias, lembrou-se dos nomes de seus professores, ajudou com o dever de casa quando Clara estava muito cansada para sentar ereta. Lentamente, um ritmo se formou. Não o tipo de ritmo com que as famílias nascem, o tipo que é construído com tempo, paciência e a decisão silenciosa de continuar aparecendo. Clara observava a mudança nele não com esperança ingênua, mas com cautelosa observação. Este não era um homem atuando para chamar atenção. Este era alguém tirando camadas que ele nem sabia que usava. Os ternos ficaram menos ajustados, o telefone menos preso à sua palma. Suas conversas mudaram de previsões trimestrais para histórias sobre dinossauros e quadrinhos. Ele começou a passar mais tempo na cidade deles do que na capital. Eventualmente, ele parou de retornar a São Paulo por dias. Sua equipe aprendeu a se adaptar. Eles chamaram isso de liderança remota. Mas Clara sabia a verdade. Ele simplesmente parou de precisar do barulho. Pessoas em seu círculo social não entendiam. Alguns achavam que ele estava passando por uma crise. Outros sussurravam pelas suas costas em eventos de arrecadação de fundos e networking. Ele mudou, diziam, como se fosse um diagnóstico. Rafael os ouvia, mas não se importava. Pela primeira vez em sua vida, ele estava construindo algo que não era medido em números ou conquistas. Era mais bagunçado. Exigia mais paciência do que ele jamais tivera. E importava mais do que qualquer outra coisa. Ele comprou uma casa modesta a apenas algumas ruas de Clara. Não uma mansão, não uma declaração. Um lar com pisos rangentes e um quintal grande o suficiente para 3 meninos correrem soltos. O corretor de imóveis pareceu confuso quando ele recusou anúncios de luxo. Ele apenas sorriu e disse: "Não é para mim, é para eles." Clara se viu dependendo dele mais do que esperava. No começo, era apenas para buscar as crianças na escola quando seu turno atrasava. Depois, foi para consultas médicas, planejamento de festas de aniversário, idas ao supermercado. Eles encontraram um equilíbrio, como peças de quebra-cabeça, se encaixando lentamente. Eles ainda tinham suas diferenças. Argumentos surgiam às vezes, sobre parentalidade, sobre limites, sobre as cicatrizes deixadas para trás. Mas eles não eram destrutivos. Eram honestos. Os meninos começaram a chamá-lo de pai, não porque alguém lhes disse, mas porque a palavra começou a parecer certa. Lucas foi o último a dizer isso. Aconteceu em uma tranquila tarde de domingo durante uma caminhada pelo parque. Ele tropeçou e ralou o joelho. Clara correu, mas Rafael estava mais perto. Ele pegou o menino gentilmente, tirou a sujeira de suas mãos e disse: "Você está bem, amigão?" Lucas o abraçou com força, enterrou o rosto no ombro de Rafael e sussurrou: "Obrigado, pai." A respiração de Clara engasgou. Rafael congelou, olhos arregalados, depois o segurou com mais força. Não foi um grande momento. Não houve testemunhas, nem aplausos. Apenas um joelho ralado e uma palavra sussurrada que carregava mais peso do que qualquer coisa que Rafael já havia conquistado antes. Naquela pequena cidade, com suas ruas tranquilas e charme de segunda mão, Rafael finalmente aprendeu o que significava amar, não com gestos, mas com consistência. Não com poder, mas com presença. E enquanto a primavera florescia ao redor deles, o passado começou a perder seu controle. A dor não desapareceu, mas suavizou. Tornou-se parte da fundação que eles estavam construindo,
em vez de uma ferida deixada sem tratamento. E pela primeira vez em sua vida, Rafael Montenegro não apenas tinha uma razão para ficar, ele tinha um lar. Tudo começou com um resfriado. Nada sério, Clara pensou, apenas uma tosse que persistia mais do que o normal, um pouco de fadiga, uma dor de cabeça que ia e vinha. Ela ignorou. Como mãe de 3 meninos, ela havia aprendido a superar o desconforto. Ela não podia se dar ao luxo de desacelerar. Não quando havia almoços para preparar, meias para encontrar, horas do conto para apresentar na biblioteca, contas para gerenciar, jantares para cozinhar. Seus dias eram construídos em movimento, e ela havia se acostumado a ignorar os sinais que seu próprio corpo lhe enviava, um hábito formado por necessidade. Mas desta vez, seu corpo não a deixou ignorar por muito tempo. A tosse se aprofundou, tornou-se dolorosa. Sua energia se esgotava mais rápido do que ela conseguia repô-la. Uma manhã, enquanto dobrava a roupa, o quarto girou tão de repente que ela teve que sentar no chão, agarrando o tecido em suas mãos enquanto esperava a tontura passar. Naquela noite, ela pulou o jantar, dizendo aos meninos que só precisava deitar. Na manhã seguinte, ela não conseguiu sair da cama. Sua febre disparou, seu peito ardia a cada respiração, e seus membros pareciam pesar mais do que seu corpo inteiro. Lucas foi quem a encontrou. Ele havia vindo perguntar sobre seu projeto de ciências, mas parou abruptamente na porta. Clara estava encolhida de lado, o rosto vermelho, a respiração superficial. Sua pequena voz a chamou, mas ela não respondeu. Ele correu para chamar os irmãos e, então, juntos, tremendo e assustados, eles ligaram para a única pessoa em que conseguiam pensar, o homem que lhes havia prometido que sempre estaria lá. Rafael não hesitou. Ele atendeu o telefone no primeiro toque. A voz de Clara não estava do outro lado, era Léo, assustado e incerto, perguntando se ele poderia vir rapidamente, porque a mãe não estava acordando direito. O motor do carro de Rafael estava rugindo em 1 minuto. Ele furou mais semáforos naquela manhã do que em toda a sua vida. Quando ele chegou, os meninos estavam sentados na sala, abraçados com força. Rafael não fez perguntas. Ele correu para o quarto de Clara e a encontrou mal consciente, murmurando incoerentemente, sua pele queimando de febre. O pânico subiu por sua garganta, mas ele o empurrou para baixo. Não era hora de desabar. Ele chamou uma ambulância, arrumou uma mala para ela sem saber o que incluir e a carregou gentilmente pelas escadas como se ela fosse feita de vidro. Os meninos o observavam com os olhos arregalados, sua confiança agarrada a ele como uma tábua de salvação. O quarto do hospital era estéril, branco demais, frio demais. As máquinas apitavam suavemente. Clara tinha pneumonia, grave, agressiva e agravada por exaustão e desidratação. Os médicos lhe disseram que ela provavelmente havia ignorado os sintomas por semanas, talvez mais. Eles disseram que ela precisava de descanso, líquidos, antibióticos, monitoramento rigoroso. Eles disseram que ele deveria se preparar para uma longa internação. Então Rafael ficou. Ele não saiu do lado dela. Ele montou uma cama no quarto e se recusou a ser movido. Ele segurou a mão dela durante a noite, mesmo quando ela estava longe demais para senti-la. Ele afastou o cabelo do rosto dela, sussurrou coisas que ela não podia ouvir, pediu desculpas repetidamente, não apenas pelo passado, mas por não ter percebido antes o quanto ela havia carregado sozinha. Naquelas noites tranquilas de hospital, algo mudou nele. Ele sabia antes que a amava. Ele sabia que queria ser pai, mas isso era diferente. Não se tratava mais de redenção.
Tratava-se de devoção. Devoção real, do tipo que não pedia nada em troca. Durante o dia, ele cuidava dos meninos. Ele fazia café da manhã com torradas queimadas e panquecas irregulares. Ele ajudava com o dever de casa, amarrava sapatos, encontrava mochilas perdidas, sentava com eles à noite até que adormecessem. Ele leu o livro de dinossauros favorito de Luan até conseguir recitá-lo sem olhar. Ele ouviu Lucas falar sobre o sistema solar, mesmo quando o menino repetia fatos 3 vezes seguidas. Ele deixou Léo chorar em seu peito quando sentia falta de Clara demais para fingir que estava bem. Ele não tinha todas as respostas. Ele não era perfeito. Ele ainda estava aprendendo. Mas ele estava presente. Ele estava tentando. E os meninos começaram a se apoiar nele, não porque lhes disseram, mas porque queriam. Quando Clara finalmente acordou, seu corpo fraco e trêmulo, a primeira coisa que ela viu foi Rafael dormindo na cadeira ao lado de sua cama, sua cabeça inclinada em um ângulo desconfortável, olheiras sob os olhos, sua mão ainda segurada na dela, mesmo dormindo. Ela não conseguiu falar no início. Ela não tinha forças, mas ela chorou. Lágrimas silenciosas e agradecidas que caíram no travesseiro e desapareceram no tecido. Quando Rafael se mexeu e viu seus olhos abertos, ele também não falou. Ele apenas exalou, como se tivesse prendido a respiração por dias. Ele se inclinou, pressionou sua testa na dela gentilmente e deixou o silêncio dizer o que as palavras não podiam. A recuperação foi lenta. Houve semanas de consultas de acompanhamento, medicamentos, instruções rígidas. Clara estava frustrada com as limitações de seu corpo, mas Rafael se recusou a deixá-la levantar um dedo mais do que o necessário. Ele a levava para as consultas, abastecia sua cozinha, arranjava licença de trabalho com a supervisora da biblioteca dela. Ele até aprendeu a trançar o cabelo de Luan quando Clara não conseguia levantar os braços por tempo suficiente para terminar a tarefa. Eles não tiveram uma conversa dramática sobre o que tudo aquilo significava. Não houve declarações nem discursos. Em vez disso, houve 1000 pequenos momentos que falaram mais alto. Clara acordando para encontrar uma xícara fumegante de chá ao lado de sua cama. Rafael sentado em silêncio ao lado dela, respondendo e-mails com uma mão para poder segurar a dela com a outra. Os meninos rindo no quarto ao lado, enquanto ele tentava seguir uma receita complicada de panquecas, porque a mamãe gosta das de mirtilo. E nos espaços entre tudo isso, algo novo nasceu, não apenas confiança, mas paz. Rafael não estava mais tentando conquistá-los. Ele não estava tentando fazer as pazes. Ele estava simplesmente vivendo com eles, por eles, entre eles. Era no jeito que ele não se encolhia quando Clara explodia de exaustão, no jeito que ele a carregava quando suas pernas falhavam no corredor, no jeito que ele orava, realmente orava, pela saúde dela à noite, muito depois de os meninos estarem dormindo. Clara uma vez pensou que curar significava esquecer. Agora ela sabia melhor. Curar era lembrar e escolher amar de qualquer maneira. Era deixar o passado existir sem deixá-lo definir o futuro. E enquanto ela recuperava sua força, cercada pela família que ela havia construído, bagunçada, imperfeita, bonita, ela percebeu outra coisa. Rafael não apenas se tornou parte de suas vidas, ele se tornou a razão pela qual eles estavam inteiros. A primavera voltou como uma promessa, suave e lenta, derretendo as últimas crostas de neve dos telhados e despertando a terra com um calor cauteloso. As árvores do lado de fora da janela de Clara começaram a brotar com pequenas folhas verdes, tímidas no início, depois mais corajosas a cada dia.
Açafrões espreitavam pelo solo. O sol se demorava um pouco mais a cada tarde, e o ar cheirava a chuva e a novos começos. Para Clara, era a primeira estação em anos que não parecia sobrevivência. Parecia respirar. Parecia chegar. Sua força havia retornado gradualmente, não de uma vez. Havia dias em que ela ainda tinha que se sentar depois de uma curta caminhada, e noites em que a dor em seus pulmões a lembrava o quão perto ela havia chegado de desaparecer. Mas Rafael esteve lá para tudo isso, não pairando, não sufocando, apenas firme. Ele se construiu tão completamente na estrutura da vida deles que Clara não se lembrava mais de como era passar um dia sem vê-lo nela. Ela não questionava mais quando ouvia seus passos na cozinha, ou o via dobrando a roupa, ou encontrava seu chá favorito já coado e esperando por ela na varanda. Era como se ele sempre estivesse destinado a estar lá, mas a vida havia dado um desvio longo e doloroso para trazê-lo para casa. Os meninos também haviam florescido. Com Rafael presente, algo neles havia mudado, não uma mudança de comportamento, mas um aprofundamento do espírito. Eles riam mais alto, eles discutiam com mais confiança, sabendo que alguém, além de sua mãe, interviria com calma a autoridade. Eles voltavam da escola ansiosos para contar suas histórias a dois adultos. Eles se aninhavam com Clara para dormir e depois arrastavam Rafael para o quarto também, exigindo que ele fizesse as vozes na história porque as dele eram mais engraçadas. A casa não parecia mais um lugar de esforço constante. Parecia família, não remendada, não emprestada, real. Uma noite no final de março, quase um ano depois da gala onde Rafael vira Clara novamente, ele perguntou se ela estaria disposta a ir a um jantar com ele. Nada formal, ele prometeu. Sem doadores, sem repórteres, apenas jantar. Ela hesitou, mas concordou. Havia algo em sua voz, não ansioso, mas intencional. Ela não podia dizer não. Ela perguntou aos meninos se queriam ir junto, e eles se animaram, já vestindo camisas de botão e arrumando o cabelo com mais cuidado do que o normal. Quando eles pararam no restaurante, Clara o reconheceu imediatamente. Era o mesmo lugar onde a gala de caridade havia sido realizada no ano anterior, a noite em que tudo havia mudado. A memória a atingiu com um peso estranho. Aquela noite a havia despedaçado. Esta, ela suspeitava, poderia reuni-la novamente. Por dentro, o salão havia sido reorganizado. Não havia mesas redondas, nem pás de leilão, nem copos de champanhe tilintando. Apenas uma longa mesa de madeira posta para 5, coberta por luz suave de velas e flores silvestres em potes de vidro. Alguém havia colocado uma playlist de jazz suave e piano instrumental. A equipe os conhecia pelo nome. Tudo havia sido preparado com antecedência. O jantar transcorreu com risadas e pequenos derramamentos, com Luan derrubando seu suco e Léo roubando pãezinhos extras, e Lucas corrigindo o garçom sobre o nome científico da erva em sua sopa. Clara observava tudo com um sorriso nos lábios, sua mão repousando suavemente perto da de Rafael. Eles não precisavam se tocar. Eles estavam conectados de uma forma que ia mais fundo do que os dedos podiam alcançar. Após a sobremesa, os meninos foram convidados à cozinha dos fundos para fazer um tour pela padaria, algo pré-arranjado com uma piscadela cúmplice de Rafael. No momento em que os 3 desapareceram na esquina, Rafael se levantou lentamente e enfiou a mão no bolso do paletó. A respiração de Clara engasgou antes mesmo que ele se movesse. Ele não se ajoelhou como os homens fazem nos filmes. Ele não tirou uma caixa de veludo com um diamante que ofuscava os olhos. Em vez disso, ele se ajoelhou na frente dela, segurando uma simples aliança de prata entre os dedos,
e olhou para ela com uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto no homem que uma vez governou salas de reuniões e causou medo com um olhar. Ele não pediu perdão. Isso já havia sido dado de 1000 maneiras silenciosas. Ele não implorou por amor. Ele sabia que o tinha, embora nenhum dos dois tivesse pronunciado as palavras em voz alta. Em vez disso, ele pediu uma chance de não reescrever o passado, mas de construir o futuro, junto com os 3 meninos que já o chamavam de pai sem hesitação. Sua voz não tremeu, mas havia algo cru nela. Não estou pedindo para você esquecer nada. Estou pedindo para você me escolher agora, sabendo tudo o que você sabe. Eu quero ser seu parceiro, não seu salvador, não seu pedido de desculpas, apenas seu. Clara olhou para ele, realmente olhou para ele. Não como o homem que uma vez partiu seu coração. Não como o estranho que havia ficado na beira de um pátio escolar meses atrás, mas como o homem que segurou sua mão durante a doença, que havia memorizado a rotina deles antes de dormir, que apareceu quando mais importava. Ela não chorou, ela não hesitou. Ela simplesmente assentiu, depois sussurrou uma palavra. Sim, não houve aplausos, nenhum beijo dramático, apenas uma expiração tranquila de ambos, como se algo pesado finalmente tivesse sido baixado depois de ser carregado por muito tempo. Os meninos voltaram correndo para a sala momentos depois, já no meio de uma discussão sobre quem havia visto o biscoito maior na cozinha. Lucas notou o anel primeiro. Ele sorriu. Espere, vocês vão se casar. Clara riu, pegando a mão de Rafael. Não, ela disse olhando para os 4. Estamos nos tornando uma família, oficialmente. Naquela noite, enquanto dirigiam para casa sob o brilho pálido dos postes de luz, Clara olhou pela janela e pensou em quão longe todos eles haviam chegado. Os pedaços quebrados de seu passado ainda faziam parte dela, mas não cortavam mais. Eles formaram um mosaico, imperfeito e bonito, mantido unido pelo perdão, esforço e amor que escolheu ficar. Eles não haviam começado de novo. Não houve uma lousa limpa, mas eles haviam recomeçado, do ponto onde realmente importava. Não no começo, mas no ponto de virada, onde o amor não grita, ele aparece. Onde a dor não termina a história, ela reescreve o próximo capítulo. Onde a família não é algo que você herda, é algo que você constrói, um dia corajoso de cada vez.